Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Hoje, particularmente, eu vou falar de uma das varinhas mais bonitas da série Harry Potter, que é a varinha do Lord Voldemort. Mas se você for parar pra pensar, essa varinha acaba sendo um empecilho pro cara. E no episódio de hoje nós vamos descobrir o porquê disso, o motivo do Voldemort sempre precisar trocar de varinha. Tudo isso será explicado no episódio de hoje. Eu tenho um desafio pra vocês valendo agora. Se eu imitar o Voldemort bem, fazendo feitiços, vocês vão deixar o like nesse vídeo. Não desistam de mim, eu só peço uma imitação. Eu espero do fundo do meu coração que já tenha valido a pena o like do seu vídeo. Se inscreva nesse canal do Observatório Potter. Faz tempo que eu não lançava vídeo, então ajuda muito o like. Deixa agora no começo, se possível. E se inscreva nesse canal também. A varinha de Lord Voldemort, essa que vocês estão vendo aqui na tela, que parece um osso e particularmente, como eu falei no início do vídeo, é uma das mais bonitas da série. Vocês sabem do que essa varinha é feita, o núcleo dela? Vamos mais a fundo na história dessa varinha bonita então, para vocês descobrirem. O ano era 1938, o Tom Riddle estava com seus 11 anos e assim como todo bruxo aos 11, ele vai pro Beco Diagonal comprar a sua varinha. Ninguém acompanhou o jovem Tom, ele foi sozinho ao Beco Diagonal, foi lá no Olivaras e comprou a sua varinha. O mais curioso de tudo isso é o núcleo dela, o que vai ser muito importante para o episódio de hoje. A varinha do jovem Tom Riddle tem 13,5 polegadas de comprimento, ela é feita de teixo e com um núcleo composto de uma pena de fênix. E para nós entendermos a relação difícil, a complicada relação de Voldemort com a sua varinha, nós temos que voltar na época que ele era um menino prodígio lá em Hogwarts, ele era um aluno exemplar em todas as matérias. Mas foi lá em Hogwarts também que a personalidade do garoto começou a ficar cada vez mais sombria. Enquanto para o mundo exterior, ele parecia e sempre pareceu um garoto exemplar, menino estudioso, bonito. Na sua visita ao orfanato, o Dumbledore logo percebeu que o Tom Riddle era um garoto diferenciado, alguma coisa estranha tinha nele. Quando ele descobriu que o menino conseguia falar com cobras, as coisas esquisitas que ele fazia naquele orfanato piorou mais ainda. A gente sabia que o Voldemort era por dentro, aquele cara ganancioso, assassino, cruel e muito mais. Vocês sabem o que aconteceu na época do Lord Voldemort na escola. Ele começou a se interessar pelas Horcruxes, foi atrás do professor Horácio Slughorn, matou a Murta Gêmea utilizando o basilisco da Câmara Secreta. Ele causou naquela escola. E ele causou mesmo depois de se graduar, de se formar em 1945. Lord Voldemort volta para a escola depois de se formar para pedir um emprego de defesa contra as artes das trevas para Dumbledore e o cargo é negado, porque o Dumbledore olhou para o menino e falou: olha, eu não vou te contratar não. A partir da recusa, Lord Voldemort olhou para o cargo de defesa contra as artes das trevas e fez o seguinte. Mentira, o que ele fez, ele amaldiçoou o cargo, ou seja, nenhum professor iria ficar mais de um ano ali naquele cargo, estava amaldiçoado. Indo resumidamente, Lord Voldemort fez muita coisa errada com a sua varinha, essa mesma aqui, matou o seu pai, que tinha o mesmo nome que ele, e ele odiava isso, matou os seus avós paternos, matou uma galera, começou o início da Primeira Guerra Bruxa, matou os pais do Harry, matou isso, matou aquilo, o cara não parava. Uma varinha tão bonita, com um núcleo de pena de fênix sendo usada para um mal tão grande, isso devia ser proibido. Uma das curiosidades mais legais de Harry Potter, inclusive, é essa, o fato do Lord Voldemort odiar o próprio nome, Tom Marvolo Riddle, porque ele odeia porque era o mesmo nome do pai dele, trouxa. Eu vou pegar esse meu nome aqui, Tom Marvolo Riddle, no português é Tom Servolo Riddle, para ficar no anagrama I am Lord Voldemort, ou em português, ex-Lord Voldemort. Se você estava se perguntando por que no inglês é Marvolo e no português é Servolo, tá aí a sua resposta para o anagrama ficar bonitinho. É nesse momento que você deve estar se perguntando, como assim Lord Voldemort odiava sua varinha? Como assim ele não tinha uma boa relação com a sua varinha? É isso que nós vamos descobrindo mais pra frente e o tema do episódio de hoje que nós vamos nos aprofundar agora. Ao longo da Primeira Guerra Bruxa, essa varinha, a intenção dela se tornou muito assassina. O Voldemort matou muita gente, incluindo os próprios pais do Harry, o James e a Lily. Tentou matar o Harry, só que o feitiço se volta contra ele pelo feitiço de proteção e aí a gente sabe o que acontece, o Voldemort evapora e só iria voltar nos acontecimentos de Cálice de Fogo. E pra você que se pergunta onde foi parar a varinha de Lord Voldemort depois que ele tentou matar o bebê Harry, logicamente ela deve ter ficado por ali perto do berço, encontrada posteriormente por Pedro Pettigrew, esse cara que é extremamente importante nessa história. O traidor Pedro Pettigrew, que depois fez o Sirius Black ir pra prisão, depois não foi perdoado lá nos acontecimentos de prisioneiro, mas conseguiu fugir. Ficou só esperando o momento certo nos acontecimentos de Cálice de Fogo, já estava ali preparado junto a Lord Voldemort novamente para assim conseguir fazer o corpo do vilão voltar.
O Pedro Pettigrew encontra o Voldemort lá na Albânia, na floresta da Albânia, e é nesse momento que a Nagini surge na história também, pelo menos até onde a gente sabe. E lá na Albânia, o Pedro Pettigrew ajuda o Lord Voldemort a criar aquele corpo bem rudimentar, bem esquisito, bem feio e bem assustador. E foi só naquele momento que o Lord Voldemort conseguiu reencontrar a sua varinha querida e ele já foi testar lá no jardineiro, no Franco Bryce, no início do filme. O Lord Voldemort estava se achando com a varinha, matou a Bertha Jorkins, que era funcionária do Ministério da Magia, depois fez a Nagini virar no Horcrux, o cara tava se achando, voltou a varinha. É muito engraçado, mas faz todo sentido. E aí nós temos a cena, a famosa cena do cemitério em Cálice de Fogo, o duelo entre Lord Voldemort, o primeiro duelo entre os dois personagens e o que faz a história se movimentar para sempre. A varinha de Harry Potter também possuía o mesmo núcleo da de Voldemort, a pena de Fênix, da mesma Fênix, e quando essas duas varinhas irmãs se encontraram, rolou um momento de muita tensão. O Priori Incantatem é como se a varinha de Lord Voldemort começasse a gritar de dor, de remorso, por causa de toda a maldade que ela fez nos últimos anos, Primeira Guerra Bruxa, todas as mortes causadas. As últimas mortes causadas pela varinha do Voldemort apareceram ali bem na frente do Harry, inclusive os seus pais. O Harry conseguiu quebrar essa conexão, pegar o corpo do Cedrico de volta e acabou voltando. Era ali que a Segunda Guerra Bruxa estava oficialmente começando, depois desse duelo, depois do Priori Incantatem, tudo iria mudar. Depois de Cálice de Fogo, Voldemort matou mais alguma galera, isso incluiu o próprio ministro da magia Rufus Scringer, ali em Relíquias da Morte. Além de possivelmente ter matado Bathilda Bagshot, autora de Uma História da Magia, personagem super importante, tia-avó de Grindelwald. Então é muito importante que nós lembramos dessa cena, ele matou a Bathilda, colocou a Nagini dentro do corpo dela, para aquela cena de Relíquias da Morte parte 1 ficar bem assustadora. E nisso tudo vocês lembram que o Olivaras estava sequestrado pelo Lord Voldemort. A gente vê essa cena no começo de Enigma do Príncipe. Você já reparou que os comensais vão voando ali, aí eles vão pro Beco Diagonal, pegam o Olivaras e sequestram ele. O Olivaras estava sequestrado, Voldemort então reúne todos os comensais da morte e pensa no seguinte: eu preciso de uma varinha nova, porque toda vez que eu for enfrentar Harry Potter, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no cemitério. Eu preciso de uma varinha nova. De quem eu vou pegar? A Unilunité Salamemendê pegou a de Lúcio Malfoy. Em um dos momentos mais engraçados pra mim dos filmes de Harry Potter, que o Lúcio Malfoy olha pro Voldemort, Milord, é muito bom. O Milord, ele dá a varinha pro Lord Voldemort e ele vai testar essa varinha de Lúcio Malfoy, que é aquela varinha da bengala, na cena dos 7 Potters. Chegando na cena dos 7 Potters, a gente vê que o Voldemort vai tentar mais uma vez enfrentar o Harry Potter e a varinha simplesmente racha. A varinha de Lúcio Malfoy não funcionou também, Lord Voldemort fica full pistola, lá no meio dos fios da eletricidade ele faz um... Depois que a varinha de Lúcio Malfoy não deu certo, Lord Voldemort voltou a torturar com a sua varinha antiga de Teixo, o Olivaras, e é aí que ele descobriu a varinha das varinhas. Obviamente a varinha mais poderosa do mundo, de todos os tempos, a varinha das varinhas chamou a atenção de Lord Voldemort, que não ia utilizar agora só para matar o Harry, mas sim para se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Vamos torturar o Olivaras mais um pouquinho, descobrir o paradeiro da varinha das varinhas e tá lá com o Gregorovitch, o fabricante de varinhas, que ficava lá atrás, cuidava das varinhas de outros lugares. O Voldemort vai atrás da casa do Gregorovitch, mata a mulher dele e os filhos só porque ele não estava em casa. Ele estava desesperado mesmo, gente. Mas ao encontrar o Gregorovitch, eles falam das varinhas da varinha, mas o Gregorovitch fala que foi roubada dele há muito tempo por um garoto loiro. O Voldemort, como sempre, muito impaciente, ele usou a legilimência para entrar na mente do Gregorovitch e descobriu que esse garotinho loiro, ele já sabia quem ele era, então ele se irritou mais ainda, deu a maldição da morte no Gregorovitch e foi atrás do loirinho. Era o Grindelwald, vilão de Animais Fantásticos. Voldemort vai até a prisão Numengard, onde o Grindelwald ficou preso depois do duelo com o Dumbledore em 1945, e de uma vez por todas ele quer saber o paradeiro da varinha. O Grindelwald, ele só dá risada, o Grindelwald já tá naquela fase que não tô nem aí se eu morrer, se eu viver, já tô nessa prisão há tanto tempo. Ele dá o paradeiro da varinha pro Voldemort, que estava lá com o Dumbledore. E tá lá justamente o final de Relíquias da Morte parte 1, quando o Voldemort vai até o túmulo do Dumbledore, pega sua varinha, aponta pra cima e dá o feitiço. O Voldemort era agora o dono da varinha das varinhas, pelo menos ele achava que era. O que o Voldemort não contava era o quê? Que o Dumbledore tinha sido desarmado pelo Draco em Enigma do Príncipe e o Harry desarmou o Draco ali na mansão dos Malfoy, ou seja, a varinha das varinhas estava em posse do Harry e aquela varinha de sabugueiro do Dumbledore não significava mais nada. É tudo sobre a lealdade das varinhas, o próprio Olivaras explica isso no início de Relíquias da Morte parte 2, se você prestou atenção, você se ligou nisso. Após a morte do Voldemort, o que aconteceu com a sua varinha, qual foi o destino dela, é desconhecido, mas quer saber uma curiosidade muito interessante? As varinhas de Teixo, quando enterradas com seu dono,
cresce uma árvore que vai proteger o próprio túmulo. A péssima relação que o Voldemort tinha com a sua varinha vinha justamente do fato dele não conseguir enfrentar Harry Potter. Ele ficou extremamente chocado e calhou com a varinha mais poderosa de todos os tempos surgir na história, que criou um interesse maior por parte do vilão. Essa parte eu sempre achei um pouco confusa, mas agora esclarecer aqui pra vocês, eu acho que dá pra entender tudo o que aconteceu. O motivo do Voldemort, entre aspas, odiar a sua própria varinha. Se você conseguiu entender e compreender depois do episódio de hoje, eu peço que você deixe o like. Eu acho essa uma das histórias mais legais do universo de Harry Potter. Então se você curtiu, deixa o like, arrebenta demais e aproveita para se inscrever aqui no Observatório Potter. Caso vocês queiram comprar essa varinha do Voldemort e mais outras varinhas da série, eu vou deixar o link aqui na descrição da loja do canal também. Fica à vontade para entrar, é redutodonerd.com.br. E no mais, a gente se vê no próximo episódio do Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Nhá!